Olá, sejam muito bem-vindos ao Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, essa edição de 2021. A entrega do Prêmio de Inovação será no dia 5 de outubro, que é o primeiro dia do ExpoJude, Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o Sistema de Justiça. Mas, neste momento, vamos conversar sobre a categoria Enfrentamento da Crise, no projeto Sistema Digital de Atermação, com a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com os nossos convidados, Aline Regina Carlos, que é técnica judiciária, especialidade em informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, e o Paulo Paim da Silva, que é juiz federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Aline e Paulo, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem conosco, parabéns mais uma vez pela merecida premiação, parabéns pelo projeto, pelo impacto que ele tem no sistema de justiça, e vamos conversar um pouco para entender mais sobre o sistema digital de atermação. Vou passar a palavra inicialmente para o Dr. Paulo, depois para a Aline, ok? Certo. Muito obrigado, boa tarde. Eu acho importante contextualizar a ideia do sistema digital de atermação, a ideia da atermação. Nós estamos completando este ano 20 anos da instalação dos juizados especiais federais. E lá em 2001, quando começou, foi uma nova forma de se ingressar em processos em juízos. O juizado especial nos trouxe a possibilidade do cidadão ingressar em juízo sem a necessidade de advogado, ele ingressar pessoalmente com o pedido. E nesses 20 anos que estão completando agora, a Justiça se aparelhou para receber esses pedidos, mas sempre presencialmente, de forma pessoal, porque uma das preocupações que se teve sempre foi de que o cidadão ele deve ele mesmo fazer o pedido. Se ele não pode usar advogado, ele também não poderia usar o serviço de um despachante, como a gente diz assim. Então, ele sempre teve que ir pessoalmente nos prédios da Justiça fazer o pedido. Com a pandemia, o ano passado, surgiu um desafio. Como receber esses pedidos se os prédios estão fechados? Então, num primeiro momento, se começou a receber por várias formas, a receber por e-mail, por WhatsApp, por telefone, e criando formas de a gente ter certeza que quem estava pedindo era a própria parte, e não era um terceiro em nome dele. E foi aí, nessa nova sistemática e nessas novas exigências, que veio a ideia de criar um sistema para receber esses pedidos diretamente no computador ou por smartphone, por um meio assim que facilitasse o envio. Porque o que acontecia? Se alguém pedia por e-mail, WhatsApp, por telefone, sempre tinha aquele vai e volta, vem, devolve, precisa mais isso para complementar. Foi aí que, em final de julho de 2020, o pessoal da tecnologia da informação, eu estava na direção do foro da Seção Judiciária, eles apresentaram essa ideia de se fazer um sistema em que o cidadão pudesse ingressar com as formas mais simples possível, com o simples uso de um smartphone, conseguir encaminhar o pedido para ser recebido por um servidor da Justiça e transformado em processo judicial. E naquele momento, a maior demanda era os pedidos de ações do auxílio emergencial, volume muito grande que estava chegando. Então, eu lembro que lá no final de julho, quando apresentaram, a gente conversou, olha, a gente consegue fazer rapidamente. E realmente, em menos de 30 dias, no final de agosto, já estava à disposição o sistema. E qual é que é a ideia? A partir do auxílio emergencial, se o cidadão que teve o auxílio emergencial negado administrativamente, ele poderia encaminhar esse pedido para ser transformado em processo judicial com o uso da mesma ferramenta que ele utilizou para requerer lá perante o poder público, perante o poder executivo, ou seja, um smartphone. O mesmo smartphone que ele usou para pedir lá no sistema do auxílio emergencial, ele pode, lá no sistema do auxílio, ele pode utilizar esse mesmo smartphone para encaminhar para a Justiça os seus documentos, os seus pedidos.
E aí, dentro, internamente, nós temos uma equipe que recebe, analisa esses pedidos e os transforma numa ação judicial. E o cidadão depois é notificado e vai poder acompanhar a ação judicial recebida a partir daí. De agosto de 2020 até agora, nós já recebemos quase 10 mil pedidos de auxílio emergencial exclusivamente. Eu olhei há pouco aqui, 9.946 é o número de alguns minutos atrás, que até já pode ter mudado, porque ele está toda hora entrando novos pedidos. E esse ano, no primeiro semestre, a gente teve um desafio de ampliar o sistema digital para outros tipos de pedidos dos juizados especiais em que se pode ingressar sem a necessidade de advogado. Então, em junho, agora 3 meses atrás, foi aberta a possibilidade de pelo menos mais dois tipos de pedidos. Um referente a contratos e outro referente a dano moral material em situações específicas. Esses dois aí já entraram 600 pedidos nesses 3 meses no sistema. Eu olhei há pouco os números também. 311 de um, 270 de outros, quase 600. Então, é um sistema que está tendo boa receptividade e pela facilidade de o cidadão entender, poder operacionalizar, ele é autoexplicativo, ou seja, vai ingressando ali, o passo seguinte ele já direciona o documento que você tem que juntar, junta um documento para provar que é a pessoa, tira uma foto com a cédula de identidade ao lado e encaminha. E depois o cidadão ele faz um termo de declaração de autenticidade do que ele encaminhou. Ele diz que declara, então, e essa declaração ela é feita de forma simples. Ele pode escrever numa folha de papel, assinar, tira uma foto e encaminha. E a gente confere a assinatura com a assinatura que consta no documento dele. Então, essas facilidades estão fazendo com que o sistema realmente possa ser utilizado. Mas ele é feito... A Aline, que é da informática, vai poder até dizer melhor isso, mas linguagem, software livre, então nós não temos nenhum tipo de custo com o software dele. Foi feito por servidores da Justiça Federal, então não precisamos contratar, não tivemos gasto extra com contratação, com toda a nossa infraestrutura de pessoal, com software livre. Então, por ser livre e por ser do nosso pessoal, é um sistema que ele está disponível para ser cedido para quem quiser utilizá-lo. Ele foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul e é utilizado pela 4ª região, Santa Catarina e Paraná, porque a gente faz as coisas em conjunto, né? Então, é uma base em Porto Alegre que serve para atender também Santa Catarina e Paraná. E os usuários internos são cadastrados e podem fazer os filtros todos para ver a origem do pedido e, de acordo com a origem do pedido, cada um faz a sua análise e faz o encaminhamento. Então, basicamente, essas primeiras palavras para dizer por que e como que surgiu. Eu peço, então, para a Aline já ir complementando com mais questões. Obrigada, doutor Paim. Na verdade, está bem explicado já, né? Eu acho que a parte mais de desenvolvimento, que a gente pode falar do sistema em si, e que houve uma preocupação grande justamente nesse aspecto, em que a pessoa que está solicitando, neste primeiro momento que a gente fez a ferramenta para atender demandas do auxílio emergencial, né, é uma pessoa com pouco recurso, então ela não teria como ficar instalando aplicativos, muito acesso à internet, enfim, que pode cair a qualquer momento. Então, a gente se preocupou em fazer um sistema responsivo, funciona no computador, funciona no celular, não requer instalação de aplicativo, a navegação é pelo navegador mesmo que a pessoa tiver no celular já instalado. E a gente, dentro do sistema, a preocupação era em ter uma linguagem clara, bem simples para quem está acessando e que
tornar o uso do sistema de uma maneira que gerasse um fluxo. Então, a pessoa entra, informa uns dados iniciais, faz um cadastro inicial do que a gente precisa. Quando ela informa que ela está solicitando auxílio emergencial, então o sistema vai direcionando. A pessoa informa que ela não recebeu o auxílio e a gente então faz com que ela preencha o motivo que ela recebeu da negativa da Caixa, enfim, quais foram as situações em que ela teve esse problema. Então, a partir dessa resposta é que a gente vai direcionar quais são os documentos que ela precisa comprovar de que realmente ela teria o direito a receber. Então, a gente tentou fazer um sistema em que só pede aquele documento que ela realmente tem que apresentar para evitar excesso de documentação e já direcionar. E também a gente tem um passo a passo, e esse passo a passo a pessoa necessariamente não precisa preencher tudo num primeiro momento, ela pode retornar, se ela não tiver todos os documentos na hora, pode utilizar foto para anexar os documentos comprobatórios. Se ela não conseguir anexar tudo num primeiro momento, o pedido dela fica cadastrado, ela pode retornar depois, acessar aquele pedido complementar. Se ela informou tudo que ela entende que estava correto e a nossa retaguarda lá, então, passa a atender essa demanda e também precisa de mais alguma informação ou vê que alguma informação não ficou clara, existe uma comunicação, uma notificação, a pessoa recebe por e-mail as pendências e a gente tem tudo isso documentado, então, todo o fluxo. Essa era a ideia, assim, de simplificar para quem está fazendo o pedido e mostrar o que ela realmente precisa informar, exclusivamente só os documentos necessários, e a nossa retaguarda também agilizar o atendimento, porque a partir do momento em que tu sai da notificação por e-mail, quando a pessoa fazia todo esse atendimento por e-mail, havia uma certa, teria que buscar todo o histórico, quando é que começou, quem foi que pediu, o que já havia mandado, o que faltava mandar. E na ferramenta, então, a gente agrupa tudo, todos os documentos que a pessoa já enviou, ela consegue complementar, está tudo organizado, e no final, quando está tudo ok, pronto para abrir o processo, então o sistema inclusive gera um modelinho, a gente padronizou isso em discussão com o grupo também de uma petição inicial, então já temos isso pronto para que seja lançado no sistema com os dados. Pode alterar se for o caso, mas a gente tem uma sugestão de petição inicial. E eu acho que é isso, a gente se preocupou essa questão da selfie também, porque como não tinha um atendimento pessoal, a pessoa anexa os documentos, manda uma selfie com o documento. A ideia era justamente facilitar a maneira como a pessoa faria esse cadastramento e deixar isso aberto para que ela possa voltar ali e consultar a situação. Se o processo for aberto, ela vai receber um e-mail com o número do processo, com a chave de consulta, e num outro momento ela pode retornar lá para consultar também, ou fazer um outro pedido, se for o caso. Eu acho que é isso. Eu acho assim, também, gente... sim. Também é importante, talvez eu estava lembrando agora, uma situação importante é que essa vai e vem que acontece, né? Então, o servidor olha alguma coisa e devolve, e quando devolve, o cidadão que requereu vai receber uma notificação de que o processo dele precisa uma complementação. E ele entra lá e complementa. E também que tudo que é inserido ali não se perde, você vai complementando, né? Não precisa refazer, volta e só corrige o que precisa ser corrigido. Juntar um documento, uma declaração, escrever um texto a mais, alguma coisinha ali, ele consegue fazer. Isso, e aí com a expansão do sistema, a gente seguiu a mesma lógica, a cada contratos, enfim, contratos e cobranças, pedidos de indenização, a pessoa vai lá, faz o seu relato e conforme o que ela marcar que ela está requerendo, a gente vai pedir determinados documentos, comprovando essa questão material, enfim, esse é o conceito geral do sistema. Muito bom, muito obrigado mais uma vez, cumprimentos aí a toda a equipe de tecnologia, a toda a equipe de inovação, né, todos os servidores, magistrados da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Espero revê-los no dia 5 de outubro, então, para entrega da premiação. Meus parabéns a Aline e Regina Carlos, que é técnica judiciária
especialidade de informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, e Dr. Paulo Paim da Silva, que é juiz federal. Parabéns, estendo cumprimentos a toda a equipe aí, a todos os servidores magistrados, por essa premiação, merecida e reconhecida premiação que será entregue na abertura do ExpoJude no dia 5 de outubro. Parabéns. Obrigado, Ademir. Até a próxima, um abraço. Até. Tchau, tchau.